Para os colegas que são de outro estado, aqui em São Paulo, o Tribunal de Contas já está numa fase piloto para que o ano que vem o encaminhamento das prestações de contas, que hoje é feito num ambiente chamado CIS-RTS, começa a ser feito através do Aldesp 5. E é uma API eletrônica que depende de 2 softwares conversar para transmitir esses dados. O equivalente a uma inteligência artificial. Bom. Tá. E o tempo, nesse caso aqui, é o nosso inimigo. Bom, então, a intenção, né, aliás, o processo de auditoria eletrônica, ele trabalha dentro de 2 circunstâncias, que é a checagem e os benefícios. Então, muitas vezes, quando se fala em auditoria eletrônica, às vezes as pessoas acham que é só um caminho para descobrir falcatruas. E, na verdade, não é, né? Então, um processo de auditoria eletrônica, ele também traz benefícios. Tá? Então, a questão de conformidade, dentro do âmbito do qual nós trabalhamos, que é legislação pública, então, qualquer sistema, como nós estamos fazendo um recorte, trabalhando com o terceiro setor, a gente está falando de sistema de informação ligado à prestação de contas, a processo de execução de parcerias do terceiro setor. Então, ele deve seguir padrões e normas, né? No sentido de detectar inconsistências, erros, fraudes, duplicidades, analisar tendências, por exemplo, né, divergências salariais, sobrepreços de equipamentos. Então, vamos imaginar que, a partir do momento que os processos se tornam eletrônicos, muitas vezes o próprio envio de dados já dá elemento suficiente para que o próprio sistema separe determinadas parcerias para a auditoria. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem 5 Aldesps e nós temos um que é contábil. Esse Aldesp contábil encaminha, por exemplo, os repasses que são feitos para as entidades através dos empenhos, né, liquidados e processados e pagos. Então, imagine você que, implantando uma prestação de contas quadrimestral, aquela entidade que não tem a regularidade de contas e continua recebendo, ela mesmo se autodenuncia dizendo que está recebendo repasse sem prestar conta. Então, os gestores precisam ficarem cientes de que alguns procedimentos de tempo é fundamental cumprir, né? Esses dados extraídos, esses dados de encaminhamento eletrônico, ele permite você extrair planilhas. Ele permite 2 sistemas conversarem. E essa é a finalidade principal. Então, em relação a isso, o que traz quem trabalha com uma auditoria eletrônica? A agilidade. Eu faço os processos muito mais rápidos. Precisão, porque eu não vou ter que ficar somando valores, enfim. Confiabilidade, porque os dados estão todos amarrados através de códigos de programação e isso impede que, né, erros sejam persistentes. Vamos imaginar, a título de exemplo, que uma despesa num determinado mês que foi rejeitada e que você rejeite essa despesa com um sistema eletrônico, automaticamente todos os saldos anteriores e posteriores, tanto anterior como saldo de transporte, se auto-atualiza. Então, você não precisa checar novamente um a um os dados que interferiram no cálculo desses resultados. Redução de custos. Não preciso ficar imprimindo papel, não preciso contratar um espaço para arquivo morto, não preciso comprar cartucho de tinta, não preciso fazer manutenção de impressora, ou seja, né, então eu consigo reduzir o custo.
Abrangência maior de dados, cruzar dados entre secretarias, ver se de repente uma determinada despesa está sendo utilizada em mais de uma secretaria ou entre outros municípios. Aqui é importante ressaltar, principalmente para as entidades que trabalham com contrato de gestão, que elas geralmente trabalham com outros municípios, tá? Então o Aldesp ele vai ter condições de cruzar se uma mesma nota fiscal, por exemplo, está numa outra prefeitura. Quando o Dr. Williams falou aqui de rateio, o sistema do tribunal vai automaticamente detectar se 100% daquela despesa comporta lá dentro do Aldesp, mesmo que seja várias prefeituras, por exemplo, ou se de repente uma despesa está sendo rateada a ponto dela custar 300%, 400% do valor dela. Tá? Então, só é um alerta para vocês, não estou dizendo que façam isso, a gente só está dizendo que o sistema vai ter condição de fazer esses cruzamentos de dados. Funcionário que trabalha, carga horária, essas coisas também. Tá? Em relação a antecipar problemas, numa auditoria eletrônica, eu antecipando o problema, eu consigo pedir a solução desse problema o mais rápido possível. Ou seja, não preciso esperar terminar um contrato, uma vigência, um prazo para depois corrigir isso daí. E a segurança da informação. Bom, eu recortei aqui o artigo 81 do Decreto Federal 8726 de 2016, ele que regulamenta a Lei 3.019 a nível federal. Então, muitos municípios regulamentaram no seu decreto, mas é só um recorte que esse artigo ele estabelece o portal do Mirosc-PEA, onde todas as entidades terão suas informações concentradas. Um pouquinho mais adiante eu vou falar e mostrar isso daí um pouquinho aqui online. E esse mapa, a ideia dele é congregar todas as entidades do Brasil. Esses dados estão estruturados em nuvens. Ele trabalha através de um processo de auditoria eletrônica, ou seja, uma vez por ano, o sistema do Mirosc-PEA busca na base da Receita Federal, na base do CAGED, aquelas instituições que foram fundadas. Ou seja, são os bebês, nem tem um ano ainda. E ele captura através de push de API e joga para dentro do teu ambiente. Então, se eu pegar uma entidade aqui agora, eu encontro o endereço dela, a localização dela, por geoprocessamento e tudo mais. Tá? A gente vai falar também disso daí, mostrar um pouquinho. Esse mapeamento gera uma construção de base de dados, de intervalo de um ano, permite a geolocalização da entidade, então, ou seja, toda a entidade fundada já orienta aquelas novas que vão surgir, para não fazer aquele puxadinho, sabe? Que a própria casa é a entidade. Porque através desse portal eu consigo identificar se aquela entidade tem capacidade, qualificação técnica mínima, que é um estabelecimento. Ou não tem. Principalmente nesse universo exacerbado que tem agora de emendas parlamentares. Tá bom? Os benefícios para a entidade. Ali, ela mantendo esses dados dela nesse portal, dá visibilidade para ela. Tá? Eu não sei se futuramente esse portal vai servir para expedir qualificação técnica para a entidade. Mas ele permite que a instituição mostre o que ela está fazendo em todos os lugares do Brasil, inclusive na sua cidade. Tá? Isso tem uma ótima finalidade para a entidade, que é a visibilidade dela comprar uns editais, por exemplo, e a finalidade para o poder público. Eu vou estar aqui entrando um pouquinho dentro desse portal para mostrar algumas coisas para vocês, para quem ainda não conhece. Aqui dentro desse portal, eu estou logado. Primeiro eu vou mostrar a tela anterior. Essa tela aqui, eu peço licença para o pessoal do IGEV que está aqui. Eu quis utilizar uma entidade daqui, que está presente aqui, mas não necessariamente o mesmo CNPJ, que eu peguei uma filial. Então eu entrei lá dentro do portal. Essa informação não foi o IGEV que passou para o Mirosc-PEA. Foi o Mirosc-PEA que buscou nas bases que eu citei aqui agora. Então o IGEV, por exemplo, ele pode criar um acesso, um login de acesso dentro desse portal e criar uma espécie de currículo da entidade. Para aqueles colegas que lecionam, existe o Leites, onde você publica o seu currículo. Eu diria que para as entidades, o Mirosc-PEA, ele é um ambiente onde a entidade pode postar todo o seu currículo, para que ela vá, através de um Banco do Brasil, através de um Itaú, de uma grande empresa, mostrar todo um portfólio dela
para que ela capte recursos e que ela apresente mais segurança jurídica para essas empresas que estão querendo fazer parceria com ela. Tá? Então, ou seja, você trabalhando dentro de um ambiente desse, dificilmente uma instituição não vai acreditar que o que você colocou ali é verdade, porque você está dentro de um ambiente governamental. Ok? Então, aqui dentro, a entidade consegue colocar os dados dela, o endereço aqui está localizando onde ela está estabelecida, ali naquele mapinha. Ela consegue deixar todos os dados cadastrais delas, entrar aqui dentro, colocar sua área de atuação, atividade econômica, descrição dela, como ela surgiu, ó, traz todo um histórico, a missão dela, a visão, a finalidade estatutária, link para ir direto no portal dela, consultar transparências, essas coisas, titulações que essa entidade tem, quadro de dirigentes, conselho fiscal, quadro societário, tá? Ali embaixo os dados dos trabalhadores, empregados, trabalhador com deficiência, voluntários, espaço para participação social, conselhos de políticas públicas, conferências políticas que ela participou, outros espaços de participação, projetos, atividades, programas, fontes de recursos. Então, enfim, né, dá para a entidade deixar um ótimo histórico dela ali. E as entidades que, de repente, se interessam em participar de chamamentos, aqui do ladinho ele também publica os editais que saem do portal do governo federal. Então, de repente, aqui pode ter um edital que interessa para a entidade. Né? E ela vem aqui, escolhe, baixa esse edital, vê o que interessa para ela. De repente tem alguma coisa na área, algum projeto que é interessante que ela gostaria de participar. Ok? Então, dentro desse processo de auditoria eletrônica, eu falei ontem com vocês sobre a questão de assinatura digitais. O portal IT é o Instituto de Tecnologia Federal. Ele é o responsável por validar as assinaturas digitais. Muitas pessoas assinam hoje através do Adobe, outras assinam através do DocSim, outras através do portal de assinatura da CertSig, outros através da Undoc, outros através do GovBR, enfim. Independente de qualquer um dos ambientes que você utiliza para assinar um documento digital, nesse ambiente eu checo a validade da assinatura de qualquer um desses documentos. Então, isso é interessante porque quando a gente trabalha com documentação em nuvem e a gente recebe essa documentação digital, muitas vezes é interessante a gente checar a validade jurídica das assinaturas que ali estão presentes, ou seja, para substituir efetivamente aquelas assinaturas manuais, né, esferográficas. Então, dentro desse processo, existe um gerenciamento eletrônico de documentos. A doutora Eliane falou sobre o tratamento de dados, né, lembrando sempre que o gerenciamento eletrônico de documentos existe essa questão da finalidade, se né, ele é necessário ou não. Por exemplo, comprou uma mercadoria, uma nota fiscal, né, esse dado é um dado utilizado com a finalidade específica de comprovar a origem do gasto, a quem eu paguei, o que eu comprei com o dinheiro do contribuinte. Né? Então, a gente está falando dentro dessas questões. Não vou entrar no mérito detalhado disso, é só mais para a gente situar essa questão da importância. Então, o que eu estou querendo citar para vocês com gerenciamento eletrônico de documentos? Nós temos que pensar o seguinte: há uma resistência ainda sobre a digitalização de processos, mas os processos estão se tornando cada vez mais eletrônicos, na justiça, agora nas contas públicas. Então, particularmente aqui no estado de São Paulo, Tribunal de Contas, ele está implantando uma tecnologia eletrônica. Sinceramente, vocês acham que eles vão ficar indo na prefeitura pegar a caixa de arquivo? Aí eu pergunto para vocês, as entidades preparam os documentos digitais para vocês no padrão que o tribunal exige? Retrato, preto e branco, pesquisável, 300 dpi, enfim, 5 GB no máximo, 5 MB no máximo? Tá?
Por que eu estou falando isso? Para você não ser um escravo do processo de escaneamento, se você, de repente, está recebendo uma documentação com qualidade inadequada. Então, esse processo de orientação, de capacitação, de preparação desses documentos é fundamentais, porque quanto mais documentos regulares nessas condições vierem, menos trabalho de escaneamento para você vai existir se, eventualmente, um determinado mês você ter que digitalizar a documentação para transmitir para o tribunal. Porque os dados das documentação já vai estar lá dentro através do Aldesp 5. Ele só precisa dos documentos digitais para avaliar. Então, essa é a questão. Se eles vão gastar com despesa de viagens, hospedagem dos auditores, ou se vai pedir para você mandar a documentação digitalizada. Eu acredito que o último caso que eu citei é o que vai prevalecer. Tá? Ontem eu falei das rotinas de transparência. Por quê? Por exemplo, eu citei esse Miroski Pay aí. Talvez um dia ele se torne obrigatório para todo mundo como condição para receber repasse. Eu presenciei uma situação inusitada de uma entidade que perdeu R$45 mil, a empresa queria dar esse recurso para ela e lá na minha cidade. E a condição é que essa entidade estivesse inscrita dentro desse portal. E o CNPJ dela era de menos de 1 ano, mas ela podia pegar o recurso com a empresa porque não é poder público. E ela perdeu o recurso, porque depois de passado um mês é que o portal atualizou e apareceu os dados dela. Então, assim, é um exemplo bem prático do que aconteceu, né? Condição que a empresa implementou para que ela pudesse captar o recurso. Bom, e falando disso, existe, né, eu peço licença ao pessoal de Minas, mas, por outro lado, que sirva para vocês como uma forma de... para que vocês entendam como que o processo aqui no Estado de São Paulo está tramitando em relação ao terceiro setor, né, que eu acredito que isso deve chegar nos demais estados do Brasil. Tá? Então, é um processo gradual que os tribunais vão absorvendo. Então, quanto antes eu antever, menos castigo, menos sofrimento, menos retrabalho eu faço. Então, existe aqui no estado de São Paulo 2 ambientes. O ambiente de celebração de ajuste e o ambiente de prestação de contas de envio JSON esquema. JSON é a linguagem em texto através de um ambiente, schema, que é do tribunal, para que esses arquivos sejam transmitidos. Ah, o que eu tenho a ver com isso? Você não, mas a empresa de TI que vai fazer o software para você tem tudo, senão seus dados não vão. Tá? Então, dentro desse ambiente, é exigido, né, a prestação de contas de uma execução financeira, de um cumprimento de metas, de uma cessão de bens, de uma cessão de pessoal, de uma aquisição de imobilizado, repasse sem prestação de contas, se houver, e providências de tomada de conta especial. Então, ou seja, o Aldesp ele pode, né, através desses itens aqui, de repente gerar apontamentos para vocês. Que dados eu devo transmitir? Eu vou estar ali entrando dentro do ambiente um pouquinho para falar para vocês, para que depois eu volte e falar um pouco disso daí. Eu pedi ao pessoal de Marília que me emprestasse o acesso para eu mostrar para vocês. Tá? Então, eu agradeço imensamente o pessoal de Marília para que a gente pudesse mostrar um efeito prático aqui, para que as pessoas, quem não conhece, visualizar um pouco por dentro. Não vou correr todas as telas, porque eu vou ter um puxão de orelha ali do apresentador, não vai dar tempo, enfim, mas é só para a gente posicionar vocês aqui. Tá? Então, eu estou aqui dentro do ambiente do Aldesp. Esse ambiente ele é logado através de um login e senha de acesso. Deixa eu só... Então, quando a gente pensa em auditoria eletrônica, para que os colegas... É importante a gente falar isso, porque o pessoal, os dirigentes, os colaboradores das entidades, eles não conhecem esse lado. Tá? Então, existe um trabalho entre a filantropia e a administração, e existe um trabalho entre a administração e o tribunal. Esse trabalho entre a administração e o tribunal, a entidade não vê. Geralmente, quando ela vê, são essas situações como o Dr. Williams falou, é no momento da defesa de um eventual apontamento. Se eu estiver equivocado, por favor, pode me corrigir.
Mas, enfim, dentro desse processo existe as certidões. Então, quando a gente fala de inteligência artificial, de processo eletrônico, a gente está falando do quê? Dentro de uma base de dados de um determinado órgão, existem determinados cadastros que a qualquer momento pode ser provocado. Por exemplo, das entidades, quando o cadastro dentro desse ajuste é solicitado à diretoria, é solicitado o conselho fiscal que fiscaliza, é solicitado os demais membros da entidade, de todos eles é solicitado CPF, é solicitado e-mail particular, e-mail institucional, mandato. Aí eu te pergunto, por que isso? Para quê? Tá? Então, não assuste se um dia chegar uma notificação eletrônica no teu e-mail, é para isso mesmo. Tá? Então, vocês já receberam alguém aqui? Eu já. Alguma malha fina da Receita Federal? Né? Seria mais ou menos isso. Então, dependendo do que o sistema encontrar alguma inconsistência, talvez um desses atores pode receber sim uma notificação. Certo? Então, essa base cadastral é para que o tribunal, de forma eletrônica, ele notifique. Vocês percebem que toda vez que vocês assinam um termo de ciência, um contrato, existe um documento anexo que chama termo de ciência e notificação? Quem é de dirigente de entidade aqui, quem é a autoridade máxima da prefeitura, enfim. Porque você toma ciência de forma antecipada que você vai acompanhar os processos do tribunal para você, eventualmente, fazer a sua defesa. Tá? Então, você toma esse tipo de ciência. Então, você já está ciente que essas notificações podem ser feitas. Então, aqui existe uma série de cadastros que são feitos. A mesma coisa acontece para o órgão concessor. Comissão de monitoramento, gestor. Eu falo isso aqui porque é o seguinte... as pessoas que fazem parte das comissões de seleção, de monitoramento, gestores, eles têm responsabilidade sobre as práticas que eles realizam. Tá? A comissão de monitoramento está lá no artigo 59 da Lei 3.019, o gestor está dentro do artigo 64 e 67 da Lei 3.019, o administrador está lá no artigo 72 da Lei 3.019, a comissão de seleção está lá no processo de seleção e julgamento, que começa no artigo 24, vai até o 26, 27 da Lei 3.019. Então, ou seja, por que existe uma série de pessoas envolvidas nesse processo se ninguém responde por nada? Então, o tribunal tem sim. Hoje, por exemplo, vamos tirar um pouco fora do cenário. Comissão de pregoeiro responde pelos atos que eles praticam. Então, ou seja, segue uma lei, que é a Lei 14.133 de 2021, que é a lei de licitação. Nós seguimos a Lei 3.019, que é a do marco regulatório. Então, essas pessoas têm responsabilidade, sim. Então, e aqui dentro desse ajuste é informado os dados do edital, as entidades selecionadas, é informado os dados do instrumento, a vigência do instrumento, o valor do instrumento, todos os gêneros de despesas mensais do instrumento, o cronograma, desembolso do instrumento, as metas do instrumento, o detalhamento das metas, se essa meta é quantificável ou não quantificável, de que período e período essa meta vai ser avaliada. É informado se tem ou não bem-cedidos, é informado se ela tem convênios com o Estado que vem recursos e é repassado para ela através desse processo. Tudo isso está ali dentro. Aí eu te pergunto, por que é colocado ali dentro? Tá? Então, porque o tribunal não tem, gente, imagina que o Dr. Williams falou para vocês que são quase 50 bilhões de repasse. Como que o tribunal vai fiscalizar tudo isso? Tá? Então, uma boa parcela dessa fiscalização vai ser pelo processo eletrônico, sim. Então, a pessoa, quando ela vai fazer uma análise de prestação de contas, ela já tem que fazer um raciocínio lógico de eventuais consequências que podem acontecer, né, se amanhã eu não tomar determinados cuidados. Tá? Então, é bem nesse sentido que a gente fala. Dentro do sistema do Aldesp, existe um ambiente chamado ajustes. Dentro desses ajustes, só um momentinho.
O duro é que a gente, com a internet, a gente não consegue combinar, né? Mas se não carregar, deixa eu falar, dentro desses ajustes tem um item que foi muito falado aqui, que são as metas. Eu disse na minha apresentação ontem que, né, o importante não é quanto gasta, é a qualidade do gasto. Tá? Então, dentro desse novo ambiente do tribunal, ele quer a resposta dessas metas. Então, só que assim, quando foi criado essa primeira etapa do sistema, não avisaram para vocês que depois eles queriam a prestação de contas dessas metas, né? Mas se a gente pensar que nós estamos colocando um determinado dado ali, de uma certa forma ele vai ser tratado, né? Então, ou seja, quem errou na hora de dimensionar a meta, se realmente, né, eu quero torcer junto com vocês para que 2025 eles não peçam para ser transmitido eletrônico, né? Porque eu vou ganhar mais tempo também enquanto empresa de tecnologia, mas enfim, mas a gente tem que estar preparado, de repente, se 2025 terá que seguir realmente o comunicado 01/2025. Se seguir realmente o comunicado 01/2025, a transmissão do primeiro quadrimestre primeiro, segundo e terceiro quadrimestre de 2025, pelo menos dos contratos de seletividade, que são aqueles selecionados, que já está no AUDESP 4, né, será eletrônico. Tá? Então, o que a gente espera é que, de repente, eles não normatizem a transferência eletrônica, porque o comunicado 01/2025, ele não é da Secretaria-Geral, ele é do gabinete, né, da diretoria do tribunal. Então, é um comunicado que não foi aprovado em resolução ainda pelos conselheiros do tribunal. Então, como que funciona o processo? O conselho vai aprovar uma resolução e essa resolução vai para dentro da instrução. Aí não tem escape para ninguém. Tá? Então, só que o Tribunal de São Paulo, vocês sabem, às vezes, quando todo mundo está pensando em comemorar o Natal, pode sair uma instrução, né? Nós já tivemos casos assim. E geralmente a instrução do tribunal, ela não vale a partir daquele momento que ela foi votada e aprovada. Às vezes ela já é retroativa para aquele exercício. Tá? Então a gente tem que ficar bem atento disso, porque eles podem alegar para a gente, olha, no comecinho do ano a gente soltou um comunicado para vocês, todo mundo estava sabendo. Ok? Não quer voltar aqui no... Enquanto não quero voltar, eu vou nesse ambiente aqui. Esse é um outro ambiente do tribunal, vocês podem notar ali, que tem prestação de contas de contrato de gestão, prestação de contas de convênio, prestação de contas de termo de colaboração, prestação de contas de termo de fomento, prestação de contas de termos de parceria. Então, todos os tipos de instrumentos estão ali. Aí você vai falar, nossa, mas eu não estou vendo ali prestação de contas de subvenções, auxílios e contribuições. Por quê? Porque subvenções, auxílios e contribuições é dotação orçamentária, não é instrumento. Tá? Então, mesmo uma contribuição, mesmo uma subvenção, mesmo um auxílio, que é da Lei 4.320 de 64, como eu disse ontem, previsto entre os artigos 12 e 16, ele carece de um instrumento jurídico. A própria instrução já reza isso daí. Então, ou seja, automaticamente, se for um desses tipos de repasses, também vai estar dentro de um desses instrumentos. Então, cabe uma subvenção dentro de um convênio? Cabe. Cabe uma subvenção dentro de um termo de colaboração? Cabe. Cabe um termo de fomento? Cabe. Cabe dentro de um termo de parceria? Geralmente, os contratos de gestão em termo de parceria, não, porque geralmente é tudo no 39, lá, serviço de terceiro. Tá? Os convênios, os termos de colaboração, fomento também, muitas vezes pode sair nessas rubricas 39 também, mas é normal, às vezes, sair na rubrica 43, que é de subvenção, né? 3350, 43, que é a rubrica de subvenção para custeio. Okay? Uma ressalva que eu gostaria de falar, para vocês prestarem bastante atenção, principalmente em relação a essas emendas. Então, tem surgido muitas emendas parlamentares para as entidades. Ok, não estou contestando isso daí. E muitas entidades pedem essas emendas para comprar bem de capital.
Ontem foi dito que o bem de capital pertence à entidade. Eu também concordo. Só não concordo que ele seja vendido, porque a lei trata que ele é inalienável. Então a entidade tem que pôr a etiqueta do patrimônio. Contabilizar separado no ativo patrimonial. Ok? Esse dado desse patrimônio, então imagine você, que você pôs no plano de trabalho a compra de equipamento de informática. Na prestação de contas para a sua prefeitura, vai equipamento de informática. Quando a prefeitura transmitir para o Aldesp, vai equipamento de informática. Aí para o Aldesp não foi informado o patrimônio. Né? Então, automaticamente, se eu estou prestando conta de equipamento, a entidade já tem que prestar conta do patrimônio ali dentro também, colocando a fichinha do patrimônio, a descrição do patrimônio, a data de aquisição do patrimônio. E o sistema vai controlar a baixa do patrimônio. Então, às vezes, uma entidade compra o patrimônio agora e vende e desfaz dele daqui 5 anos por desuso, por falta de servidão. Daqui 5 anos vai enviar a baixa para o sistema do tribunal. Ok? Voltando aqui na transparência, para que eu não esqueça também, então vamos falar aqui disso daqui, porque isso é fundamental a gente falar. Aqui, né, aqui no estado de São Paulo, em relação a dados de empregados, recomendação a todas as prefeituras aqui do estado de São Paulo. Minas, eu não sei se futuramente a coordenação de contas de lá que o tribunal criou vai exigir isso daí, né? Mas fico alerta, de repente eles visitam o tribunal aqui, gostam da ideia, enfim, leva para lá, tá? Mas os dados dos empregados, o que é comum hoje? A entidade entregar um plano de aplicação dizendo onde que ela vai investir, os tipos de profissões que ela vai pagar para aquele serviço, enfim. Algumas entregam uma rubrica generalizada, como despesa de pessoal ou recursos humanos, outras fazem detalhamento né, com a descrição dos cargos, os encargos, INSS, Fundo de Garantia, PIS, enfim. Tá? O que é importante frisar? Existe, dentro desse ambiente, 2 questões em relação a empregados. Uma delas, eu enviar o quadrimestre de todos os pagamentos que eu fiz do RH, certo? Outra, eu enviar o planejamento dos funcionários desses 4 meses do RH. Então, o que a entidade tem que fornecer dentro dessa peça plano de trabalho? Né? A remuneração bruta do empregado, o NIS do empregado, o sistema quer, tá? Aquele código da saúde lá, aquele cartãozinho da saúde. Código Brasileiro de Ocupação do Ministério do Trabalho, todos os empregados da entidade, a carga horária do empregado e a função do empregado. Tá? Então, se eu estou pagando o empregado naqueles 4 meses, além do pagamento, eu tenho que enviar também essas informações. Ok? Então, eu já aconselho vocês, quem não tem esse tipo de informação dentro do plano de trabalho, eu faço a sugestão que notifique as entidades e já peça esse tipo de informação e já deixa ali no gatilho. Tá? Porque se vocês precisarem amanhã alimentar qualquer sistema, vocês vão ter que correr de maneira desenfreada através disso daí. E mais um detalhe. Tá? Essa base cadastral, por exemplo, você enviou os dados do Vanderlei lá para o tribunal, quanto que o Vanderlei ganha, qual é a carga horária do Vanderlei, qual é o Código Brasileiro de Ocupação do Vanderlei, qual é o NIS do Vanderlei, e o Vanderlei está lá dentro do sistema. E todo mês você está pagando o Vanderlei, então você vai enviar as remunerações dos 12 meses conforme o quadrimestre que você está transmitindo. Ok? Quando o Vanderlei for demitido, você vai ter que enviar os dados, a data da demissão do Vanderlei. Vocês percebem que o sistema quer a abertura e o fechamento de um ciclo? Tá? Então, se eu comprei um bem, ele espera a baixa desse bem. Então, se uma entidade comprar bem e só enviar o bem para o tribunal, e daqui 5 anos ela nunca enviou nenhuma baixa, e de repente o auditor chega lá para visitar, ele vai com uma capivara enorme de bem. Aí
o dirigente da entidade vai ter que mostrar todos esses bens que estão lá, porque se ele não mandou nenhum para baixa, significa que todos estão lá. Tá? Então, se tiver alguma entidade, por exemplo, que compra algum bem e cede para uma pessoa, por exemplo, a gente comprou cadeira de roda e cedeu para um cadeirante. Só que essa cadeira de roda não fica na entidade, mas ela tem que estar patrimonializada, identificada qual é esse cadeirante, e ele vai assinar um termo de responsabilidade, porque se amanhã você receber uma fiscalização, você tem como comprovar onde que está esse bem que não está fisicamente naquele local. Ok? Então, claro que para que eu faça a baixa de um bem, eu vou ter que construir um desfazimento, né? Esse desfazimento ele não pode ser aleatório, eu tenho que notificar a equipe gestora. E nós temos mais um problema para resolver. Imagine você, fiz uma parceria este ano, através de emenda, que seja fomento ou colaboração, a entidade pegou o recurso e comprou um bem de capital. O ano que vem não tem mais esse contrato, né? Mas o bem continua lá dentro do sistema do tribunal. Aí eu digo aqui para vocês, olha, mas veja bem, no ano seguinte você celebrou um termo de colaboração com essa entidade. O bem é dela, sim, está lá patrimonializado. Mas a pergunta é, ela está utilizando este bem que ela comprou com emenda o ano passado para executar o serviço dentro do termo de colaboração deste ano? Então, tem que inserir dentro da prestação de contas desse ano para transmitir, avisar, né, para acompanhar esse roteiro desse bem. Certo? Então, todo esse processo de acompanhamento, nós vamos ter que debruçar sobre isso e acompanhar para que a coisa pública, claro, é da entidade, mas como foi comprado com dinheiro público, a ideia é que ela não se perca numa mudança de uma eventual diretoria. E que se eventualmente uma nova diretoria da entidade tomar posse e perceber que houve alguns desfazimentos indevidamente, ela vai tomar as providências de notificar a equipe gestora, olha, não estou encontrando tais bens imobilizados que a auditoria do tribunal veio aqui fiscalizar. E quem administrava nessa época é determinado dirigente. Então, um conselho que eu dou para todas as entidades, todos os dirigentes, quando você estiver na posse do seu mandato e que você estiver transferindo o seu mandato, faça um inventário. Faça um inventário dos bens que você está entregando para a nova diretoria. Tá? E protocola, os dois assinam, para que você tenha a segurança jurídica de amanhã não ficar o dito pelo não dito, um jogando a responsabilidade no outro. Tá? Vai ser enviado os dados dos documentos dos contratos. Então, por exemplo, entidade que tem um imóvel locado e tem um contrato com a imobiliária, o sistema quer. Se habituem a criar numeração de contrato, porque o sistema quer numeração. Vigência do contrato, se ele não tem vigência, se ele é indeterminado. Se esse contrato é um contrato global para um período ou se é um contrato de valor fixo mensal para pagamento. CNPJ ou CPF, nome ou razão social desse contratado. Esse documento vai ficar lá dentro. Se você, por exemplo, apresentar um contrato de 50 mil e for pagando 5 mil por mês, cada vez que for uma nota fiscal desse contrato, o sistema automaticamente vai detectar esse contrato e vai reduzindo o saldo até ele zerar. Então, a entidade vai ter que ter o cuidado, se ela tem um contrato de valor com uma determinada imobiliária, né, ou com um prestador de serviço, que se esse contrato é de 50 mil, que ela não diga lá para o tribunal que pagou 60 mil desse contrato. Se ela for pagar 60 mil desse contrato, antes que se faça isso, ela tem que fazer o aditivo aumentando mais 10 mil. Tá? Então, ou seja, vocês hoje que gerenciam prestação de contas financeira, vocês vão ter que gerenciar também o saldo desses eventuais contratos que a entidade apresentar. Tá bom? E o contrato e o documento fiscal é transmitido uma vez só. Tá? Não é transmitido mais de uma vez para aquele ajuste. Bom, os pagamentos também serão feitos através de forma eletrônica. Então, parte do pressuposto que se lá dentro do sistema tem um contrato, lá dentro do sistema tem um documento fiscal, esse documento fiscal e esse contrato está esperando um pagamento. Na transmissão do pagamento, o sistema detecta que documento está lá.
se esse documento tem saldo suficiente para pagar. Né? Então, se é uma nota parcelada, eu posso pagar em 3 vezes. O sistema vai pagar a primeira, vai pagar a segunda, vai pagar a terceira. Tentou pagar uma quarta que não tem saldo, ele vai rejeitar. Certo? Nesse pagamento, tem que mandar banco, agência e conta do pagamento, a autenticação do comprovante do pagamento bancário. Se essa despesa for de rateio, como o Dr. William citou, lá tem que informar que percentual pertence a esse rateio. Tá? Em relação a pagamento, basicamente acho que é isso. Tá? E pode ser tanto pessoa física como pessoa jurídica, enfim, ela vai receber um CPF, vai receber uma razão social ou um nome. Tá? Por exemplo, quem faz pagamento de salário, geralmente salário a gente coloca competência, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, enfim. O sistema do tribunal não vai receber histórico de texto. Qualquer histórico de texto ele vai transformar em número 9999. Tá? Então, se a sua descrição do documento for texto, ou se você arriscar numa nota fiscal que você está pagando, barra, parcela 1, o simples fato de ter a barra na transmissão, ele vai transformar tudo em 9999. Tá? Então, eu estou falando isso porque quem trabalha com a gente, tudo bem, a gente está tratando isso, mas, de repente, vocês trabalham com outra empresa e tem que tomar esse cuidado também. Tá? Porque senão você se perde, você não sabe que competência você está pagando. A gente está aconselhando a utilizar a sequência numeral. Janeiro, 01 e o ano. Fevereiro, 02 e o ano. Março, 03 e o ano. E assim sucessivamente. 13º, 13 e o ano. Ok? Bom, eu falei dos dados móveis e imóveis. A prefeitura tem que também informar se há cessão de imóveis ou cessão de pessoas para a entidade. Então, por exemplo, já vou deixar aqui a prefeitura. Por exemplo, eu informei que naquele contrato da APAI tem 5 servidores cedidos para a APAI. Aí, no meio do ano, a prefeitura solta um concurso público. Né? E o tribunal está lá, sabendo que a prefeitura está cedendo servidor para a APAI. Aí você está cedendo servidor e está abrindo concurso? Então, ou seja, você mesmo já está dizendo, ó, vem aqui ver o que a gente está fazendo de errado. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Então, não é que eu não posso ceder, eu cedo mão de obra adida, ou seja, ela não está em uso, está com o tempo ali disponível. Tá? Então, tem que tomar muito este cuidado. Tá bom? Eu vou informar também os dados das receitas e dos rendimentos no ambiente do tribunal, as receitas próprias movimentadas na conta bancária vai para o sistema, tá? Tem colegas que de repente faz o DIRD, que é o relatório financeiro do tribunal, e faz só do vinculado. No sistema do tribunal vai todas as receitas próprias e, claro, você vai informar as despesas que você pagou. Por exemplo, eu paguei tarifa bancária, e vai informar a receita e a despesa da tarifa bancária. Ou seja, a movimentação bancária. Detalhe, se eu paguei uma determinada despesa pelo Bradesco, o Dr. William citou bem aqui, o artigo 51 da Lei 13.019 fala que é banco público, mas, de repente, uma guia centralizada, um arquivo de folha de pagamento, às vezes a entidade faz retiradas de várias verbas e concentra num lugar só para pagar. O sistema quer o dado dessa conta que fez o pagamento. Mas vai ficar uma lacuna naquela conta do repasse. Aquela conta do repasse, o controle da prefeitura vai ter que deixar uma conciliação bancária informando que aquela composição de valores que não está registrada dentro do Aldesp se refere a valores que foram retirados para cobrir tais despesas que no sistema do tribunal está dentro do Bradesco, do Banco do Itaú, enfim. Então, ou seja, aqueles lançamentos que estão em lacunas na conta da Caixa Federal do Banco do Brasil, porque eu informei ao Tribunal Bradesco, vai ficar numa conciliação bancária paralela ali, esperando uma fiscalização, um esclarecimento, por que a conta, né, não recebeu, por que o sistema do tribunal não recebeu o pagamento dentro dessas contas de banco público. Vai controlar também os saldos em conta bancária, tá? Saldo de conta bancária, saldo de investimento. Vai controlar as devoluções e glosas. Esse ambiente do Tribunal de Devoluções e Glosas, né, o que a gente observa nesse manual deles, está lá postado no portal www.tce.sp.gov.br.
na opção lá serviços, se você clicar em serviços, você vai ver um submenu chamado Aldesp. Dentro desse Aldesp tem a documentação, um arquivo chamado documentação. Eu acho que se você escrever aí na internet documentação do Aldesp 5, você vai cair do Aldesp 5, você vai cair direto nesse manual. Esse manual traz, né, que uma prestação de contas não necessariamente ela vai estar conferida para ser transmitida. Olha só. Por que isso, gente? Vocês conseguem conferir a prestação de contas em tempo real, praticamente? Acho que não, né? Mas veja bem, a instituição ela vai ter que ter o hábito de informar isso mensalmente, porque a transmissão vai ser quadrimestral. O que nós não sabemos é qual que vai ser os prazos dessas transmissões, que eles não falaram ainda. Não sei se a de primeiro quadrimestre vai ser em maio, se vai ser em junho, se vai ser em agosto, ou se tudo vai ser quando virar o ano, enfim. Então a gente tem que ficar bem de olho quando eles estabelecerem esse prazo. Por exemplo, para vocês cadastrarem o ajuste dentro do sistema do tribunal, são 10 dias. O que a gente está recomendando? Que a entidade, no chamamento ou no momento que está analisando a proposta, já preencha o sistema para que possa extrair o plano de aplicação do sistema e alimentar o Aldesp, sem a digitação manual. Por que isso? Porque o prazo é curto. Se eu esperar assinar o contrato, depois para fazer todos os contratos que vêm tudo de uma vez, é muito complicado, certo? Então, o que a gente tem que pensar? Nós temos que pensar que o tribunal, do jeito que está a instrução, ele quer o envio dos arquivos. Vocês perceberam que eu falei separado? Contrato, documento fiscal e pagamento. Então, se terminou um quadrimestre e a entidade tem lá notas fiscais emitidas naquele quadrimestre, essas notas, mesmo pagas, é claro que eu acredito que ele vai dar um prazo maior. Por exemplo, junho, o de abril. Então, dá tempo da entidade prestar conta do quadrimestre inteiro. Mas vamos imaginar que ele falasse, no 5º dia útil do quadrimestre, dos meses subsequentes ao quadrimestre, tem que transmitir a prestação de contas. Ou no 10º dia útil. Imagina a entidade entregar um quadrimestre, você tem que transmitir dia 10 de maio, por exemplo, abril. Não dá tempo. Então, o sistema ele quer, né, que você envie o contrato do quadrimestre, mesmo que não teve admissão de documento fiscal nem pagamento. Ele quer que você envie os documentos fiscais do quadrimestre, mesmo que não pagou nada. E ele quer que você envie os documentos fiscais do que pagou naquele quadrimestre. Eu não conferi ainda. O sistema não quer, ele não se importa se você conferiu ou não. Depois há um arquivo chamado de devoluções e glosas, que esse arquivo é remetido e ele faz um checklist lá das despesas que você transferiu já e aprovou ou não aprovou. Então, assim, eles parecem que já fizeram um sistema para deixar você bem claro, olha, não depende de você conferir para você enviar, você pode conferir depois. Tá? Agora, não dá para transmitir um dado se esse dado não tiver sido colocado dentro de um determinado ambiente. E não dá para fazer da noite para o dia uma preparação das entidades para aderir a esse ambiente. Né? Na verdade, não é aderir ao ambiente que vocês contratarem, porque a equipe gestora, a comissão de monitoramento, o pessoal da prestação de contas é que vão conferir esses documentos para validar eles para poder transmitir. E também o cumprimento de metas. Tá? Veja bem, esse cumprimento de metas, por exemplo, nós nem desenvolvemos ainda, porque apareceu esses dias. Então, por exemplo, a entidade apresenta um plano, olha só para vocês verem a preocupação. Por exemplo, o tribunal criou o Aldesp Ajustes, mas ele não determinou para vocês que área da administração vai alimentar o ambiente. Então, na prefeitura tem pessoal da área de compras alimentando, tem a procuradoria alimentando, tem secretarias alimentando, enfim, uma diversidade de pessoas. E muitas vezes a pessoa que está alimentando, ela não entende do serviço. E a pessoa alimenta as metas do jeito que ela imagina que as metas devem ser alimentadas. E agora? Vamos imaginar que o que está dentro do ambiente de vocês hoje tenha que ser transmitido para o tribunal. Então, a entidade vai te entregar um relatório de atividade. Agora, eu vou olhar aqui no relatório de atividade da entidade o cumprimento das metas. Aí eu entro lá dentro do Aldesp, mas eu não estou achando o que está no relatório de atividade da entidade com o que está lá dentro do sistema na parte do ajuste. E o tribunal não quer o que está no relatório da entidade.
Só um instantinho. Ele quer o que você colocou ali. Sorte sua se o que você colocou ali é o que a instituição filantrópica te entregou, né? Ah, se não foi, você vai ter que abrir uma notificação por ali, requisitando para o tribunal como era um sistema inicial, que vocês não imaginavam dessa dimensão e tudo mais, e que algumas coisas ali precisam ser retificadas, pedir a reabertura para adequar essas metas de acordo com o que a entidade te entregou, para que depois, no sistema do qual vocês possuem ou contratou, vocês cadastrem, né, a quantidade de meta executada para todos os itens que você colocou ali. Então, por exemplo, se o colega alimentou ali que a meta, o alcance dela é mensal, vai enviar o resultado para o tribunal dela mensal. Então, o relatório da entidade tem que vir mensal. Se o colega alimentou ali que é bimestral, vai apresentar a prestação de contas das metas para o tribunal bimestral. Então, o relatório da entidade tem que vir bimestral. Se foi trimestral, a entidade tem que ter um relatório trimestral. Então, precisa haver um diálogo entre quem alimenta este ambiente e o plano de trabalho. Então, não precisa nem dizer para vocês que depende da equipe técnica de cada secretaria para construir este instrumental. Então, não pode jogar isso daí diretamente na mão. Não estou dizendo que a pessoa do setor de compras é desqualificada. Estou dizendo que está transferindo uma responsabilidade para essa pessoa que não é de competência dela, né? Então, o ambiente ali dentro do sistema do tribunal, ele tem a parte, está muito bem claro ali para vocês. Gente, está escrito ali, ó, em letras garrafais, plano de trabalho. Onde que a entidade entrega essa peça de planejamento? É na secretaria. Tá? Então, é totalmente descabível o colega lá do setor de compras, sozinho, entrar ali, achar que ele está fazendo um Aldesp 4 e ir ali jogar ali. Agora, se efetivamente a transmissão for eletrônica o ano que vem, né, nós temos que se virar nos 30. Os que tiverem que corrigir, pede para o tribunal as correções, ok? Mas é importante. Então, um conselho que eu daria para vocês: entrar já nos contratos, ver como as metas estão cadastradas, chamar a sua instituição, o técnico que faz o relatório de atividade, e ver de que forma vocês consigam equacionar isso daí. Toda meta precisa dizer quanto que atingiu. Olha só, então a entidade vai ter que fazer para você, ó, minha meta é atender 10 crianças no berçário e 30 no maternal. Aí ela vai dizer para você, ó, atendi 12 crianças no berçário e 18 no maternal. Ou seja, eu extrapolei a meta do berçário e eu não alcancei a meta do maternal. Então, para os dois casos, quando não houver alcance da meta, precisa ter justificativa. Quando houver superação da meta, precisa haver justificativa. Então, o sistema de envio de prestação de contas exige que tenha a justificativa quando a entidade não atingiu a meta e exige que tenha a justificativa quando a entidade extrapolou a meta. Então, vocês das instituições, o seu relatório de atividade já deve trazer essa observação. Por que você não atingiu a meta? Porque a prefeitura não me deu recurso. Ah, não, ela me deu recurso porque nós incrementamos, não teve demanda. Tá? Ah, e o que você fez com a sobra dos recursos? Enfim, tá? É importante justificar. Principalmente se usou integralmente o dinheiro, tanto no fato de você não ter alcançado, como ter extrapolado. Ok? Resumidamente é isso. É só um processo inicial. Como eu disse ontem, o importante é que a gente está fazendo com antecedência e isso conta muito. Tá bom? Eu vou responder as perguntas de vocês agora, mas primeiro eu vou aproveitar esse espaço para fazer um agradecimento também, assim, bem rapidinho. Tá? Primeiro, eu gostaria de dizer para vocês que a equipe do Instituto Gov
se empenhou no maior esforço para permitir que vocês tivessem um determinado conforto nesse espaço. Tá? Então, se eventualmente, né, houve algum problema localizado, tá aqui a nossa reparação, mas no fundo do meu coração, em nome do Instituto, em nome de todos os colegas que aqui subiram, e em nome de vocês mesmos, até o fato de eu poder perceber que muitas das pessoas que aqui estão há tempos me acompanham, trabalham com a gente, né? Nós acertamos, erramos, aprendemos com vocês, então é um momento de grande satisfação, né, estar aqui com vocês, poder ter discutido o marco regulatório com vocês e fazer com que vocês pudessem nos contemplar neste momento de 10 anos. Tá? Então, eu quero, de coração, em nome do Instituto Gov, agradecer a presença de todos vocês e, se futuramente a gente for fazer mais algum, que vocês espalhem a notícia. Quem não gostou, fica quieto, né? E se vocês puderem também falar um pouco da gente por aí, né? Falar bem, se falar mal, fica quieto, faz de conta que... Tá? Então, brincadeira. Mas, enfim, tá? Eu quero de coração agradecer. Para a gente é muito gratificante, como eu disse no início, parece que nos conhecemos há muito tempo. E vou pedir particularmente para vocês... que me perdoe porque a gente conhece tantas as pessoas e às vezes a gente confunde o município e às vezes nem lembra o nome do colega, mas de face a gente recorda, mas o cérebro da gente, principalmente quando o tempo vai passando, vai reduzindo a nossa cognição, né? Então, tá? Mas muito obrigado mesmo. Valeu, Vanderlei. Obrigado. Boa. Perguntas para o nosso Vanderlei. Vamos aproveitar o momento. O Peter está com fôlego em dia aí, olha lá. Mesa do Gerson. Eu fui escolhido para fazer a pergunta aqui novamente. É o seguinte, a gente ficou com uma dúvida aqui tremenda. Hoje nós temos o sistema onde é alimentada a prestação de contas pela própria OSC, certo? Com o Aldesp 5, isso será transferido para o Aldesp 5. Isso nós entendemos. Mas, quando o palestrante fala que a instituição, a OSC, vai alterar lá, dar baixa em patrimônio, em pessoal, isso vai ser direto na Aldesp 5, que a OSC vai fazer, ou nós entendemos errado? Vai ter o acesso da OSC também na Aldesp? Tá, entendi. Não, a OSC não vai acessar o Aldesp. Vamos separar o patrimônio em duas partes. O Ederson falou sobre contabilidade do terceiro setor ontem para vocês. Tá? Então, a entidade, por hábito, informa quais são os bens baixos. Contas.
dificuldade em identificar objeto, objetivo geral, objetivo específico, o que são metas. Eles colocam muitas vezes ações como se fossem metas. Você tem algum livro, algum documento que explique detalhadamente o significado desses e exemplos que a gente poderia disponibilizar para as nossas OSCs? Obrigada. Tá, olha, eu vou ser bem sincero com você, tá? Você disse uma coisa interessante. É bem variado isso daí. Então, se você vai trabalhar meta na saúde, a maneira de elaborar é uma. Se você trabalha na educação especial, é outra. Se você trabalha em acolhimento institucional, é outro. Se você trabalha em projetos, né, como esporte, dança, música, é outro. Tá? Então, vou ser bem sincero com você. Isso é até interessante, é assim, né, um desafio, mas caberia bem um treinamento só sobre meta para poder trabalhar os objetos de maneira específica. Tá? Então, sim, existe, dá para construir esse material. Eu só não sei se a construção desse material é o suficiente para as pessoas entenderem. Você entendeu? Se não carecia, talvez, de utilizar esse material e fazer um treinamento. O material dá para fazer sim. Mas de forma bem resumida, até porque nós não temos muito tempo, nós temos que pensar numa questão de hierarquia. Quando uma instituição elabora um plano de trabalho, a primeira hierarquia disso é o objeto. Dentro do objeto, a entidade tem as metas. Dentro dessas metas, ela tem as suas atividades. Dentro das atividades, acontecem as ações. E para que essas ações sejam realizadas, eu dependo de recursos financeiros, onde entram os gastos. Então, às vezes, uma entidade confunde gastos com meta, e não tem nada a ver. O gasto está dentro de uma ação. Por exemplo, eu preciso contratar psicólogo e assistente social. Qual é a ação dele? Visitar uma família. Então, eu preciso de combustível, eu preciso de um veículo. Eu preciso de instrumental, computador para ele trabalhar. Isso é gênero de despesa. Agora, vamos pegar particularmente o Aldesp. Então, por exemplo, geralmente a meta está ligada a pessoas ou seres. Tá? Então, se eu atendo pessoas, minhas metas são pessoas. Se eu atendo seres como, por exemplo, animais, né, o meio ambiente, enfim, tá? Minhas metas é alcançar uma quantidade desses seres. Agora, dentro do Aldesp, eu posso colocar atividade? Posso. Eu vou colocar, eu tenho que atingir tantas pessoas com determinada atividade. Só que, veja bem, você sabe que atividades dentro do plano são das mais variadas. Então, você vai ter que quantificá-las uma a uma e dar as respostas para o tribunal. O Tribunal de São Paulo não está pedindo para ninguém informar a atividade. Ele está pedindo para você informar a meta. Se você quiser antecipar, tudo bem. Talvez eles gostem e mandem todo mundo fazer igual você. E eu sempre sou daquela que, olha, limite-se a informar a eles o que eles pedem. Aí, se eles falarem, não é assim, é assado, olha, então você deveria elaborar um manual. Porque, então, meta que eu vejo, ela tem que estar sobreposto a outros fatores. Então, veja bem, eu apresento um objeto e apresento as atividades, e não digo para ninguém o que eu quero atingir. Né? Então, antes que eu elabore as atividades, eu tenho essas metas. Então, eu sempre digo assim, o seguinte, não, por exemplo, eu vou trabalhar com hospital. Não, o hospital tem cirurgias. Eu consigo estabelecer meta para cirurgia? Sim. Mas quem é atendido em cirurgias? Pessoas. Eu tenho meta para consulta ambulatorial. Quem vai ser atendido em consulta ambulatorial? Pessoas. Eu tenho meta para exames laboratoriais. Quem serão atendidos com exames laboratoriais? Pessoas. Eu tenho meta para o berçário. Quem será atendido no berçário? Os bebês. Eu tenho meta para o maternal. Quem vai ser atendido? As crianças de 6 anos até 3 anos de idade. Eu tenho meta para o acolhimento institucional, né? Para idoso. Quem eu vou atingir? Determinada quantidade de pessoas. Agora, eu quero detalhar tudo para o tribunal através de atividade, dizer quantificar elas dentro do tribunal? O que eu posso dizer para você, boa diversão, tá? Mas eu vejo que nesse momento não teria necessidade,
Certo? Então, eu vejo dessa maneira. Mas dá sim, viu, Márcia, para montar um material, tá? Sugerindo, porque não é, por exemplo, não sou eu, Vanderlei, que vai determinar se a meta está errada. Eu não vou dizer que está errado eu quantificar em meta as atividades. Eu estou dizendo que eu estou dando mais detalhamento que não estão me pedindo. Tá? Então, fica a critério de vocês. Tá bom? Bom dia, aqui no cantinho. Eu sou Bruna, da Secretaria de Finanças lá de Itapecerica da Serra. A minha pergunta é um pouquinho mais voltada para a contabilidade, que é onde a gente trabalha. Essas emendas impositivas, principalmente de bens de permanentes, os bens ficam para a instituição. Como que a gente deve contabilizar isso? Né? Porque eles vão ter um patrimônio, nós vamos falar que nossa dotação saiu com bens permanentes, mas a gente não tem nada para informar para a Aldesp. E com esse vínculo de a prestação de conta deles direto com a Aldesp, nós temos que acompanhar essa depreciação, nós, como parte contábil, a gente tem alguma obrigação em cima de tudo isso? Tá, olha, no Aldesp não pede a depreciação, tá? Mas eu não estou dizendo para você que amanhã não construa essa ferramenta. Se construir, a gente vai avisar. Mas, enfim, hoje não pede. Tá? A depreciação é um processo contábil. As novas normas de contabilidade brasileira exigem a depreciação. O artigo 33, se não me falha a memória, acho que é o inciso 4º dele, estabelece como condição, né, o estatuto ou um regimento interno da entidade prevê que ela vai seguir essas normas. Então, se ela já declarou ali no estatuto ao poder público que ela tem contrato com o poder público, é obrigação dela fazer esse processo de depreciação, porque ela está seguindo as normas brasileiras de contabilidade. Tá? Em relação a como contabilizar esse patrimônio, veja bem, quando você compra um bem, né, esse bem, geralmente, você tem um contas a pagar, que é o fornecedor que você comprou, certo? A conta de crédito é no passivo, o seu fornecedor. Isso aqui é uma linguagem de contabilista, tá? Então, é no seu passivo, né, tá, o fornecedor. E dentro do imobilizado, lá no bens permanentes, no seu ativo, você vai construir uma conta de bens patrimoniais inalienáveis. Tá? Então, você tem, por exemplo, digamos que eu tenho lá 10 computadores que a entidade comprou com recurso próprio. Então, tem lá o patrimônio imobilizado dos equipamentos de informática. E você adquiriu uma emenda e comprou 10 computadores de informática. Então, você vai criar uma outra rubrica lá dentro, de nível de grupo igual, de bens, né, bens patrimoniais de informática, inalienável, e colocar esses 10 computadores numa outra conta separada, para que não misture com os demais, e identificar eles com patrimônio. Se possível, na etiquetinha adquirido com recurso de emenda parlamentar, tipo uma tarjetinha, uma identificação. Mas tá? Eu, como órgão público, como que eu faço isso? Porque como órgão público? Como órgão público. Não, isso que eu disse é a entidade. A prefeitura, na verdade, a entidade fez isso na contabilidade dela. Quando ela for receber um recurso que ela for prestar conta, você tem que ter o teu ambiente de terceiro setor, ou próprio seu, ou contratado, para que ela alimente esse ambiente e cadastre a etiqueta deste patrimônio ali, a descrição desse patrimônio, a data de aquisição dele, para que a empresa de tecnologia do qual você contratou, né, permita que o gestor autentique e confira aquele registro ali e prepare ele para que seja transmitido ao tribunal. A entidade não vai fazer isso diretamente com o tribunal. Não, até hoje não tem acesso para a entidade fazer isso. Tá? Então, eu estou dizendo no dia 13 de junho de 2026. A gente tem que fixar a data porque toda hora está mudando. De repente, eles criam esse ambiente e a gente tem que fazer todo um trabalho também com as filantropias, mas hoje não tem. E eu acho que eles não vão criar para a entidade, porque eles vão comprar um problema muito grande, porque atender essa demanda enorme de entidades é uma loucura. Só atender o poder público já é bem complicado. Tá?